Imagine acordar bem cedo, se sentir um pouco tonto, levantar devagar, ir até a cozinha e, como faz há anos, pegar uma banana madura e comer com fé, acreditando que está fazendo o certo para a sua saúde. Agora imagine que naquela mesma noite, você ou alguém da sua casa sofre um derrame, sem aviso, sem dor, sem chance de voltar atrás. Pode parecer exagero, mas essa é a realidade de milhares de idosos todos os meses no Brasil. O AVC, acidente vascular cerebral, é a principal causa de morte e incapacidade em pessoas acima dos 60 anos. E o mais assustador, 70% dos derrames acontecem em pessoas que achavam estar comendo de forma saudável. Você pode estar se perguntando, mas como uma fruta, algo natural, algo que vem da terra, pode fazer mal ao meu cérebro? A resposta está no detalhe. Nem toda fruta é igual, nem toda forma de comer é segura. E, principalmente, nem todo organismo reage do mesmo jeito depois dos 60 anos. Com o envelhecimento, nossos vasos se tornam mais frágeis, a glicose se descontrola com mais facilidade e o cérebro fica muito mais sensível a pequenas agressões. O que parecia inofensivo aos 30 pode ser um gatilho de AVC aos 70. E aqui está o alerta mais importante deste vídeo. Existem 7 frutas que, dependendo da forma como você consome, podem aumentar, e muito, o risco de derrame cerebral. Algumas você usa para adoçar o café. Outras, talvez, você ofereça ao seu neto sem imaginar o perigo. E outras ainda são recomendadas por influenciadores como super saudáveis, mas escondem picos de açúcar e inflamação que o seu corpo não aguenta mais receber. E se você já teve pressão alta, glicemia alterada, colesterol fora do ideal, ou alguém na família com derrame, este vídeo não é só informação. É uma chance real de proteção. É cuidado. É prevenção. Assista até o final, porque a última fruta que vou te mostrar é a mais perigosa e que você deve evitar à noite, para proteger sua mente, sua memória e sua vida. Se inscreva no canal, curta este vídeo e comente aqui embaixo se alguma dessas frutas faz parte do seu dia a dia e compartilhe com quem precisa estar vivo e bem nos próximos anos. Agora sim, vamos começar. Número 1. A banana. Ela é prática, gostosa, acessível e está presente em quase todas as casas brasileiras. A banana é, sem dúvida, uma das frutas mais queridas por idosos e famílias inteiras. Mas existe um detalhe quase invisível, que muita gente ignora. Quanto mais madura a banana está, mais açúcar ela acumula. E esse açúcar não é tão inocente assim quando entra no corpo de quem tem mais de 60 anos. Quando a banana amadurece demais, sua polpa fica muito doce, quase pastosa. Isso acontece porque o amido natural da fruta se transforma em frutose, um tipo de açúcar simples que, em excesso, age como uma bomba silenciosa na circulação. Agora, imagine o seguinte: uma pessoa com pressão alta ou com tendência a diabetes acorda, come uma banana bem madura, dessas com pintinhas pretas na casca, e logo em seguida sente um leve cansaço ou tontura. O que ela faz? Nada. Porque acha que é normal. Mas, por dentro, os níveis de glicose no sangue podem estar subindo perigosamente rápido, causando microinflamações nos vasos que irrigam o cérebro. E é aí que mora o perigo. Com o tempo, essas inflamações vão enfraquecendo as paredes das artérias cerebrais, favorecendo o acúmulo de placas de gordura e aumentando o risco de entupimentos. É como se você estivesse todos os dias jogando açúcar em um encanamento velho. Uma hora, ele estoura. E quando esse encanamento é um vaso no cérebro, o resultado pode ser um derrame. A ciência já mostrou que o excesso de frutose na dieta está ligado à síndrome metabólica, um conjunto de alterações que inclui pressão alta, resistência à insulina, aumento do colesterol e maior risco cardiovascular. E o mais cruel é que ninguém associa a banana a um risco desses. Pelo contrário, muitos médicos, nutricionistas e até vídeos na internet
recomendam a banana como um lanche saudável. E ela pode ser, sim, mas não em qualquer quantidade e principalmente não em qualquer estágio de maturação. Se você tem o hábito de comer banana muito madura todos os dias ou de usá-la para adoçar vitaminas e mingaus, é hora de repensar. Uma banana média pode conter até 17 gramas de açúcar quando está bem madura. Isso é quase o equivalente a 1,5 colheres de sopa de açúcar refinado. Agora imagine fazer isso dia após dia, mês após mês, com um organismo mais sensível e uma circulação que já não é mais tão eficiente como aos 30 anos. Isso não significa que você precisa eliminar a banana da sua vida, mas sim que precisa aprender a consumir com sabedoria. Prefira bananas menos maduras, ainda firmes, de cor amarela uniforme, sem manchas pretas. Evite comer banana à noite, quando o metabolismo está mais lento. Nunca combine banana madura com mel ou leite condensado, como em sobremesas. E se você é diabético ou hipertenso, converse com seu médico sobre a frequência ideal. A banana continua sendo uma fruta importante, rica em potássio, que pode até ajudar na saúde muscular. Mas ela precisa ser tratada com o respeito que qualquer alimento poderoso exige. Porque, como diz o ditado, é a dose que faz o veneno. E quando o corpo está mais vulnerável, até o doce natural pode virar uma ameaça. Número 2. A uva. Ela é pequena, adocicada e aparece com frequência nas festas de fim de ano, nos bolos caseiros, nos pães integrais e até em saladas e pratos de almoço. A uva passa carrega uma fama de saudável, de alimento natural, rico em fibras e energia. E, de fato, ela vem de uma fruta que tem seu valor nutricional. Mas o que quase ninguém fala é que no processo de desidratação, essa fruta se transforma. E não é para melhor. Quando retiramos a água de uma fruta, como a uva, todo o açúcar natural dela se concentra. É como se você pegasse um copo de suco e o reduzisse até virar uma calda doce. O volume diminui, mas a carga de açúcar permanece. Ou até aumenta, dependendo do método. No caso da uva passa, esse efeito é impressionante. Uma colher de sopa pode conter mais de 15 gramas de açúcar. E como ela é pequena e fácil de comer, ninguém se satisfaz com apenas uma colher. Em poucos minutos, o que parecia um lanchinho inocente se transforma em um pico glicêmico alarmante. Agora, pense em uma pessoa idosa, com circulação comprometida, que consome uva passa com frequência em bolos, farofas ou granolas. Esse consumo repetido pode provocar oscilações intensas na glicemia, gerar inflamações crônicas nos vasos e sobrecarregar tanto o pâncreas quanto o fígado, órgãos essenciais no controle do açúcar no sangue. Com o tempo, essa sobrecarga se traduz em danos reais às artérias que irrigam o cérebro. E existe um agravante: a textura pegajosa da uva passa. Quando mascamos esse tipo de alimento, ele permanece mais tempo na boca e nos dentes, o que também prejudica a saúde bucal, um fator frequentemente ignorado, mas que tem relação direta com a saúde cardiovascular. Infecções na gengiva e nos dentes podem gerar inflamações sistêmicas que, junto ao açúcar elevado, aumentam ainda mais o risco de AVC. E talvez você esteja pensando, mas é só um punhadinho, não faz mal. Na juventude, talvez realmente não fizesse. Mas com o avanço da idade, o corpo perde a capacidade de compensar os abusos alimentares. Os órgãos ficam mais sensíveis. A resposta inflamatória aumenta e até um alimento natural pode se transformar em um gatilho silencioso. Por isso, se você gosta de uva passa, e muita gente gosta, considere as seguintes orientações. Evite comer uva passa isoladamente como lanche, especialmente à noite. Prefira comer a fruta fresca, como a uva roxa com casca, que oferece fibras e antioxidantes em maior quantidade. Se for consumir em preparos, reduza a quantidade pela metade e equilibre com fontes de gordura boa, como nozes ou castanhas, que ajudam a desacelerar a absorção do açúcar. E jamais pense que, por ser natural, está liberada à vontade. Natural também pode fazer mal, quando o corpo não aguenta mais excessos.
A uva passa é como uma lembrança doce da infância, mas que precisa ser consumida com os olhos abertos, porque o que parece pequeno e inofensivo no prato pode estar gerando grandes e perigosas consequências na circulação do cérebro. Número 3. Suco de laranja. Poucos alimentos carregam uma imagem tão positiva quanto o suco de laranja. Presente nos cafés da manhã, nos hospitais, nos lares e nas dietas de quem quer cuidar da saúde, ele parece ser o símbolo da nutrição e da vitalidade. Afinal, é feito da fruta, é natural, tem vitamina C. Mas é justamente por isso que ele se torna tão perigoso, porque ninguém desconfia do mal que pode causar. Quando esprememos laranjas para fazer suco, estamos retirando toda a polpa, as fibras e a estrutura que o nosso corpo usa para absorver o açúcar de forma mais lenta. O que sobra é um líquido doce, rico em frutose, que entra na corrente sanguínea com uma velocidade assustadora. E o mais comum é que esse suco contenha o equivalente a 3 ou 4 laranjas inteiras em um único copo. Agora pare e pense. Você comeria 4 laranjas inteiras de uma vez, sentadinho na mesa? Provavelmente não, mas quando elas estão em forma de suco, você nem percebe. O corpo, no entanto, percebe. Ele responde com um pico de insulina, seguido por um aumento brusco da glicose e uma inflamação silenciosa nos vasos. Esse ciclo, repetido todos os dias, vai desgastando o sistema circulatório. O pâncreas trabalha cada vez mais. O fígado acumula gordura, os vasos perdem elasticidade. E onde há rigidez nos vasos, há risco de rompimento ou obstrução. É assim que muitos casos de derrame se constroem, não da noite para o dia, mas em pequenos hábitos que pareciam saudáveis, como o suco de laranja no café da manhã. E há outro detalhe importante. O suco de laranja costuma ser consumido em jejum, ou seja, o estômago está vazio, sem outros alimentos para reduzir a velocidade de absorção. Isso potencializa ainda mais os efeitos negativos. É como lançar uma carga de açúcar diretamente no sangue, sem nenhum freio. Mas atenção! Isso não quer dizer que a laranja em si é uma fruta ruim. Ela é rica em fibras, vitamina C, antioxidantes e compostos que ajudam o sistema imunológico. O problema está em transformar a fruta em suco. E pior ainda, em consumir esse suco todos os dias, sem controle, acreditando que está fazendo um bem. Se você ama o sabor da laranja, aqui vão algumas formas mais seguras de consumir. Coma a laranja inteira, com bagaço e, de preferência, após uma refeição. Nunca beba suco de laranja em jejum, especialmente se você tem glicemia alta, colesterol alterado ou pressão elevada. Evite oferecer esse suco a crianças e idosos como bebida rotineira. Prefira água ou chás naturais. Se quiser muito tomar o suco, dilua em água e consuma apenas em ocasiões especiais. Lembre-se, o que você acredita ser saudável pode não estar sendo saudável para o seu corpo agora. Principalmente depois dos 60 anos, quando cada detalhe conta. Não é sobre cortar prazeres, mas sobre ajustar hábitos para que a sua vida continue longa, lúcida e com independência. E quando o assunto é derrame, cada escolha no prato ou no copo pode ser a diferença entre viver com plenitude ou carregar uma limitação irreversível. Número 4. A melancia. Ela é a cara do verão, das tardes em família, das visitas à casa dos avós. A melancia tem sabor leve, textura agradável e quase ninguém a considera um risco. Pelo contrário, muitos a colocam como fruta ideal para dias quentes, para hidratar o corpo, para ajudar a eliminar líquidos. E sim, a melancia tem benefícios. Mas existe um detalhe que transforma esse refresco natural em um perigo oculto para o cérebro. O primeiro ponto é o índice glicêmico extremamente alto da melancia. Isso significa que, ao comer uma fatia, o açúcar da fruta entra na corrente sanguínea com velocidade quase comparável à de doces industrializados. E esse pico de glicose, especialmente em pessoas idosas, é como um choque no sistema circulatório. Os vasos precisam reagir rapidamente, o coração acelera,
E o cérebro, que depende de irrigação constante e equilibrada, sofre com essa oscilação brusca. Imagine a circulação como uma estrada. Quando há picos de glicemia, é como se, de repente, passassem dezenas de carros em alta velocidade por ali. Se a estrada estiver nova, com estrutura forte, talvez ela suporte. Mas e se for uma estrada antiga, cheia de rachaduras, com trechos estreitos? É exatamente isso que acontece com o sistema circulatório após os 60 anos. E tem mais um fator importante. A melancia é composta por cerca de 90% de água, mas essa água não vem acompanhada de fibras suficientes para segurar o açúcar. Ou seja, ela hidrata sim, mas também entrega frutose direto para o sangue, sem resistência, sem freios. E sabe qual é o horário preferido dos idosos para comer melancia? À noite. Depois do jantar, geladinha, para refrescar. Parece inofensivo, mas é justamente nesse momento que o corpo está mais vulnerável a alterações metabólicas. Durante a noite, o fígado trabalha mais devagar. A digestão é lenta e o risco de acúmulo de gordura e descontrole da pressão aumenta. Com isso, a chance de um evento vascular cerebral durante o sono também cresce. Não significa que a melancia deva ser banida, mas ela precisa ser consumida com inteligência e moderação. Aqui vão algumas orientações simples. Prefira comer melancia pela manhã ou até o meio da tarde, quando o metabolismo está mais ativo. Nunca consuma melancia em jejum ou antes de dormir. Coma pequenas porções, acompanhadas de outras fibras, como aveia, chia ou linhaça, que ajudam a controlar a absorção do açúcar. Evite sucos de melancia, pois retiram as poucas fibras presentes e concentram ainda mais o açúcar. Lembre-se, o que refresca o paladar pode inflamar as artérias. E quando falamos de derrame, não é o sabor que importa, mas a consequência de cada escolha alimentar. A melancia continua sendo uma fruta abençoada, mas precisa ser tratada com o cuidado que a maturidade exige. Porque depois dos 60, o corpo já avisou. Ele não aceita mais excessos disfarçados de carinho. Número 5. O açaí. Ele virou febre nas academias, nas dietas da moda e nos quiosques das cidades. Associado à juventude, ao vigor e à saúde, o açaí ganhou espaço na mesa de muitos brasileiros. E como vem da natureza, é roxo, denso e cheio de antioxidantes. Muita gente acredita que não há risco algum no consumo. Mas aqui está uma verdade que poucos sabem. O açaí que chega até a sua casa, na maioria das vezes, está longe de ser aquele alimento puro que nasce na Amazônia. O açaí verdadeiro, consumido pelas populações tradicionais do norte do Brasil, é amargo, denso, sem açúcar. É usado em preparos salgados, com farinha ou peixe. Mas o açaí que você encontra em supermercados, em copinhos ou em tigelas coloridas é um produto altamente industrializado, cheio de aditivos e carregado de açúcar. Para agradar o paladar da população do Sudeste e do Sul, as indústrias adicionaram xarope de guaraná, açúcar refinado, leite condensado, granola com mel e frutas secas. O resultado é uma bomba de energia rápida que, em vez de nutrir, inflama. Principalmente em pessoas com mais de 60 anos, que já têm metabolismo mais lento, dificuldade para metabolizar açúcar e maior risco de doenças cardiovasculares. Um copo médio de açaí com xarope e acompanhamentos pode conter mais de 500 calorias e cerca de 60 a 80 gramas de açúcar. Isso é o equivalente a beber quase 2 refrigerantes de uma só vez. E o que é ainda mais grave, esse açúcar escondido se acumula no fígado, sobrecarrega o pâncreas e contribui diretamente para o aumento da pressão arterial e o endurecimento das artérias. Você pode até não sentir nada na hora, mas com o tempo, esse consumo regular de açaí industrializado vai preparando o terreno para eventos perigosos. Uma subida inesperada da pressão, uma alteração súbita no ritmo cardíaco, um entupimento silencioso de vasos no cérebro. E é assim que muitos derrames acontecem. Não por um único erro, mas por pequenos excessos diários que passam despercebidos.
E há um outro ponto importante que precisa ser dito com carinho. Muitos idosos consomem açaí como forma de aumentar energia, de melhorar o intestino ou de fortalecer, principalmente em dias mais quentes. Mas acabam esquecendo de ler os rótulos, de observar os ingredientes e de entender que o alimento saudável só é saudável se for consumido na forma correta. Então, se você gosta de açaí, aqui vai um conselho sincero. Procure pelo açaí puro, sem adição de xaropes ou adoçantes artificiais. Evite misturar com leite condensado, granolas açucaradas ou frutas secas. Se possível, consuma em pequenas quantidades, acompanhado de alimentos ricos em fibras e proteínas. E se tiver dúvidas, pergunte ao seu médico ou nutricionista se o açaí é indicado para o seu caso específico. O açaí pode sim ser um aliado da saúde, mas não da forma como é oferecido hoje nas prateleiras. Não se deixe enganar pela embalagem bonita ou pelo sabor adocicado. O seu cérebro precisa de energia limpa, não de picos de açúcar travestidos de saúde. Lembre-se, o derrame não avisa, ele chega de repente. E quando chega, muda tudo: a fala, o corpo, a rotina, a autonomia. Proteger-se começa nos detalhes. E o detalhe de hoje está na colher que parece inofensiva, mas pode estar carregada de perigo. Número 6. Tâmara. Ela é pequena, brilhante, doce como mel e nos últimos anos ganhou fama de alimento milagroso. Muitos a chamam de doce da natureza. Outros acreditam que ela substitui com saúde qualquer sobremesa. A tâmara virou queridinha em receitas caseiras, lanches fit e dietas sem açúcar. Mas o que muita gente ainda não entendeu é que para o corpo de quem já passou dos 60 anos, essa fruta pode ser doce demais, a ponto de colocar em risco o coração e o cérebro. A tâmara é originária do Oriente Médio e sempre foi consumida com parcimônia em regiões desérticas, onde o corpo gasta mais energia e o açúcar é uma necessidade. No entanto, o nosso estilo de vida moderno e mais sedentário não exige tamanha carga energética. E aqui começa o problema. 2 tâmaras médias contêm aproximadamente 30 gramas de açúcar. Isso é o equivalente a 1,5 colheres de sopa de açúcar refinado. E como são pequenas, macias e saborosas, é muito fácil comer 4, 5, até 6 tâmaras sem perceber. Para quem tem pressão alta, esse consumo pode ser um verdadeiro gatilho. Isso porque o excesso de frutose, o açúcar natural da tâmara, interfere na produção de óxido nítrico, uma substância essencial para manter os vasos relaxados e o sangue fluindo com equilíbrio. Quando há frutose demais, o corpo produz menos óxido nítrico, os vasos se contraem e a pressão sobe. Além disso, o fígado, já sobrecarregado com o envelhecimento, precisa trabalhar intensamente para metabolizar esse açúcar concentrado. Com o tempo, esse esforço gera inflamação hepática, acúmulo de gordura no fígado e, em casos mais graves, desregulação do colesterol e triglicerídeos. Tudo isso cria um terreno fértil para o entupimento dos vasos e o risco de AVC. E há ainda outro fator preocupante. A tâmara é frequentemente usada como ingrediente base em receitas caseiras de bolos, barrinhas e até cremes. Misturada com cacau, castanhas ou aveia, ela parece um doce saudável, mas carrega uma carga glicêmica altíssima que poucas pessoas conseguem compensar com atividade física. E como a maioria dos idosos já vive com uma taxa de metabolismo reduzida, esse açúcar não é queimado, ele se acumula. E onde se acumula, ele causa dano. Por isso, se você usa tâmaras na sua rotina, é fundamental ajustar a quantidade e observar os sinais do corpo. Evite comer tâmaras à noite ou entre as refeições, especialmente se estiver em jejum. Limite o consumo a 1 ou 2 unidades por dia, e nunca todos os dias da semana. Prefira consumi-las junto a alimentos ricos em gordura boa, como nozes ou castanhas, para reduzir a velocidade de absorção do açúcar. E se você já usa medicamentos para controle da pressão ou diabetes, converse com seu médico antes de incluir tâmaras com frequência na dieta.
A vida depois dos 60 exige sabedoria na alimentação. O que antes era natural precisa ser estrategicamente natural. Não basta vir da terra, precisa entrar no corpo de forma que ele consiga receber, digerir e aproveitar sem se agredir. A tâmara é sim uma fruta com valor nutricional. Mas, em excesso e no corpo errado, ela deixa de ser remédio e passa a ser ameaça. E quando se trata de preservar a lucidez, a mobilidade e a autonomia, não há sobremesa no mundo que valha esse risco. Número 7. O figo. Ele chega à mesa como um carinho. Em potes de vidro, nas ceias de Natal, nas bandejas das visitas ou como mimo após o almoço. O figo cristalizado é símbolo de tradição, de afeto antigo, de sobremesa simples feita com paciência e ternura. Mas por trás desse doce nostálgico, há uma verdade amarga que poucos têm coragem de dizer. Ele é um dos alimentos com maior poder inflamatório para quem já vive com a saúde vascular fragilizada. O processo de cristalização transforma a fruta fresca em algo completamente diferente do original. Para que o figo fique brilhante, firme e adocicado, ele passa por um processo de cozimento longo, onde é mergulhado em caldas de açúcar diversas vezes, até que praticamente toda a água da fruta seja substituída por glicose. O resultado? Uma pequena porção de figo cristalizado pode conter mais de 40 gramas de açúcar refinado. Isso é o equivalente a 3 colheres de sopa cheias. E o mais preocupante, muita gente come esse doce achando que está fazendo um agrado ao corpo, por ser feito em casa ou receita de família. Mas o corpo, infelizmente, não reconhece esse açúcar como carinho. Ele reconhece como um invasor. Ao entrar em grandes quantidades, o açúcar provoca uma reação inflamatória imediata, aumenta os níveis de insulina, eleva os triglicerídeos e favorece o acúmulo de gordura nos vasos. Com o passar do tempo, essas pequenas agressões diárias se transformam em placas nas artérias, especialmente nas que irrigam o cérebro. E aí está o ponto crítico. Essas placas podem se romper ou se soltar, causando entupimento e gerando um derrame. Tudo isso por conta de um docinho de vó, que parecia inofensivo. E há ainda outro perigo silencioso. Como o figo cristalizado é mastigado lentamente, ele estimula mais saliva, mais prazer sensorial, e por isso acaba sendo consumido em excesso. Não é raro ver pessoas comendo 2, 3, 4 pedaços enquanto conversam ou assistem televisão. Esse consumo desatento é o mais traiçoeiro, porque a pessoa nem percebe o quanto ingeriu. E quando falamos de pessoas acima dos 60 anos, que muitas vezes já enfrentam pressão alta, pré-diabetes ou doenças cardíacas, esse tipo de alimento pode ser o empurrão final para um acidente vascular cerebral. Isso não significa que você precisa apagar essa memória da sua vida, mas é preciso criar novas formas de celebrar sem se colocar em risco. Aqui vão algumas sugestões. Se for consumir figo cristalizado, escolha porções mínimas, em datas especiais, e nunca à noite. Prefira a versão natural da fruta, o figo fresco, que é rico em fibras, antioxidantes e tem ação protetora para o intestino. Substitua sobremesas cristalizadas por frutas assadas com canela ou por compotas sem açúcar. Ensine às novas gerações que amor não está no açúcar, mas no cuidado com a saúde. O figo cristalizado é uma lembrança afetiva e ninguém quer apagar suas raízes. Mas é importante lembrar que há uma diferença entre tradição e repetição inconsciente de hábitos que hoje já sabemos que fazem mal. Preservar a memória de quem você ama, a sua fala, sua coordenação e sua independência exige escolhas conscientes. E quando o assunto é o derrame, não há espaço para doces ilusões. Só há espaço para responsabilidade, amor verdadeiro e cuidado real. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já deu o primeiro e mais importante passo na prevenção do derrame. Buscar conhecimento com humildade, coragem e amor próprio. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com sua família. Curta o vídeo, comente aqui qual dessas frutas fazia parte da sua rotina
E o que você pretende mudar? Vamos criar juntos uma comunidade de pessoas mais conscientes, mais bem informadas e mais protegidas contra o que pode ser evitado. E lembre-se sempre, não é o medo que nos salva, é o conhecimento com amor. E hoje, você se alimentou de algo precioso. Obrigado e até o próximo vídeo.